Olá, eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Esse problema me foi enviado por um dos colegas aí da rede social e as habilidades necessárias para a resolução do mesmo são as seguintes. Identificar uma sequência como sendo uma progressão aritmética e encontrar a soma dos termos de uma progressão aritmética. Essa questão diz o seguinte: certo pintor, em seus trabalhos diários em uma obra, utilizou tintas nas seguintes quantidades. Primeiro dia, 1,5 litro. Segundo dia, 2 litros. Terceiro dia, 2,5 litros. E assim sucessivamente. Sabendo-se que o total de tinta utilizada foi de 216 litros, o número de dias de duração na obra foi de quanto? De 21, de 22, de 25, de 27 ou de 30 dias? A princípio, precisamos constatar que se trata de quê? De uma sequência que aumenta numa mesma razão, olha. Primeiro dia, 1,5 litro, segundo dia, 2 litros, terceiro dia, 2,5 litros e assim sucessivamente. Então, se trata de uma progressão aritmética. Quando a razão é a mesma de um termo para o outro, a gente diz que é uma progressão aritmética. E qual é a fórmula para se encontrar o termo geral da progressão aritmética? AN, que é igual a 1 mais n-1 vezes r, onde o AN significa o que gastou de tinta no último dia, porque no primeiro dia eu sei que gastou 1,5 litro, agora eu preciso saber no último dia quanto que gastou. Então nessa sequência numérica, o AN é o último termo, o A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos que tem nessa sequência numérica até o último dia, e o R significa a razão de quanto em quanto que está aumentando. Olha, que está aumentando numa mesma proporção. A esse tanto que aumenta de dia para dia a gente chama de razão. E aí eu vou agora dar um exemplo numérico aqui para que facilite o entendimento. Olha, vamos supor que a gente estivesse procurando o último termo dessa sequência. Então, o A1 nessa sequência, o primeiro termo, é 6. A1 quer dizer o termo número 1, o primeiro termo da sequência. O AN significa último termo, que no caso aqui é 15. O N significa número de termos da sequência, da progressão aritmética, que é 4. E a razão é de quanto em quanto que está aumentando de 3 em 3, 6, 9, 12, 15. E agora eu vou constatar aqui quanto que é o valor do quarto termo. A N agora virou A4, por quê? Porque o AN nessa sequência, o último termo, é o quarto termo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, que é igual o A1, que é o primeiro termo, que vale 6, mais o AN, mais N-1, N é o número de termos dessa sequência, 1, 2, 3, 4, por isso que o N vale 4, menos 1, vezes a razão que a gente já viu aqui, que é 3. Efetuando as contas, 6 mais 4 menos 1, 3 vezes 3, 9. E esse quarto termo é 15. De fato, olha aqui, ó, o quarto termo é 15. O A4 é 15. Então, isso foi só para aplicar essa fórmula e você verificar que realmente ela funciona. Esse último termo é 15, a gente procurou o AN, o A4, o último termo, e deu 15. Agora nós vamos testar também a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Por que isso? Porque o problema diz que a soma da tinta, o total da tinta que foi gasto na obra foram 216 litros. E a fórmula que nos permite procurar essa soma é dada por Sn, soma dos n termos de uma progressão aritmética, que é igual a 1, primeiro termo, mais o último termo, vezes o número de termos sobre 2. Vamos fazer o teste aqui nessa sequência mesmo. A soma de todos os termos dessa sequência é dado por A1, que é o primeiro termo dessa sequência, olha, mais a n, que é o último termo, que nós já verificamos aqui, está até de vermelho,
vezes n, que é o número de termos que essa sequência tem, que são 4 termos, sobre 2. Então, soma dos 4 termos, por isso S4 é igual a 6 mais 15, 21. 21 vezes 4 dividido por 2, eu posso fazer isso, né? Eu posso multiplicar tudo e depois dividir por 2, ou também já dividir agora. 4 dividido por 2 dá 2. E 21 vezes 2 dá 42. Agora vamos verificar se isso é verdade. 6 mais 9, 15. 15 mais 12, 27. 27 mais 15, 32, 42. Exatamente. Então, essa fórmula nos permite encontrar a soma. Voltando aqui ao problema, vamos lembrar que isso é uma progressão aritmética. Então, nós vamos usar a fórmula da PA nesse problema, que é a que a gente já viu na pequena revisão, que diz que a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Onde, nesse nosso problema, o A1 é quanto? É 1,5 litro. O AN, o último termo, tanto de tinta que gastou no último dia é quanto? Não sei. Por isso que eu coloquei uma interrogação. E o N, o número de dias que vai gastar nessa obra, eu sei? Não. É exatamente o que foi pedido. E agora, a razão eu sei. O que é a razão? É de quanto que está aumentando de um termo para o outro. Está aumentando de meio litro, 0,5. Então, colocando esses valores aqui, nós vamos ter a N, que a gente não sabe quanto que é igual a 1, que a gente sabe que é 1,5 litro, mais n menos 1 vezes a razão, que é meio. Efetuando as contas, teremos 1,5 mais n vezes 0,5, 0,5n, menos 1 vezes 0,5, 0,5 negativo. Então, o AN vai ser quanto? Vai ser 0,5n, que é isso aqui. 1,5 tira meio, sobra 1. Então, isso é o AN, isso é o tanto de tinta que gastou no último dia, mas eu não tenho como saber, porque eu tenho aqui que procurar duas variáveis. Então, eu vou utilizar agora, nesse momento, a fórmula da soma dos n termos de uma progressão aritmética. Por quê? Porque eu tenho o valor dessa soma. Então, no lugar de Sn, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar 216, que é a soma de toda a tinta que foi gasta. É igual o A1, que a gente sabe que é 1,5 litro, mais o AN, que a gente não sabe exatamente quanto, mas tem aqui 0,5n mais 1. Então, eu não sei quanto que é, mas previamente eu já encontrei um valor indefinido, mas é o valor do AN. Isso vezes n, que eu não sei quanto que é, sobre 2. Agora, eu posso passar esse 2 multiplicado para o primeiro membro, e 2 vezes 216, 432. Se eu somar 1,5 com 1, vai dar 2,5 vezes n, 2,5n's. Agora, 0,5n vezes n, 0,5n ao quadrado, porque n vezes n conserva a base e soma os expoentes. Agora, nesse caso, eu tenho o quê? Uma equação do segundo grau. Vou até passar esse termo aqui, para o primeiro membro dessa equação. Ele era positivo, quando ele vai para o primeiro membro, ele vai negativo. Vou passar também 2,5n para o primeiro membro da equação, e ele vai chegar lá negativo. Olha, ele era positivo, não tinha sinal, era positivo. Quando passou para o segundo membro, passou negativo. Mais 432, porque o 432 já estava antes da igualdade, então não troca o sinal. Igual a zero. Por que igual a zero? Porque para a gente resolver uma equação de segundo grau, é bom que ela esteja igualada a zero. Porém, quando tem número negativo aqui no A, fica um pouco complicado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar isso aqui por menos 1 e vamos inverter isso aqui para facilitar. Vai ficar 0,5n ao quadrado, positivo agora, porque inverteu ao multiplicar por menos 1. Esse vai ficar positivo, também porque inverte, e esse vai ficar negativo, também porque inverte. Outra coisa também que acaba dificultando são números decimais, são frações em equações de segundo grau. Quando a gente trabalha com números inteiros, é muito mais simples. E numa equação, se eu mexer em todos os termos, eu não desestabilizo essa equação. Então, vou multiplicar aqui por 2. Para quê? Para esse meio virar 1. Porque 1 é mais simples de trabalhar
do que meio, do que 0,5. 2,5 também com isso vira 5, que fica mais fácil para ser trabalhado. E 436 dobrando dá 864, que é igual a zero. Agora eu tenho uma equação aqui mais simples. Existem duas maneiras de se resolver uma equação de segundo grau bem conhecidas, que a primeira delas é a regra da soma e do produto. O que é soma e produto? É somar as duas raízes dessa equação e ver quanto que dá. E essa fórmula para encontrar a soma é dada por menos b sobre a. O que é b? O coeficiente desse termo, que é 5. Olha, o a é 1, o b é 5 e o c menos 864. E o produto das raízes dessa equação é dado pela fórmula C sobre A, que seria... Nós vamos ter o quê? Menos B é menos 5. Sobre A, que é 1, continua 5. No produto, nós vamos ter C sobre A. Quem é C? Menos 864. Quem é A? 1. Então, continua menos 864. Então, o meu desafio aqui agora é encontrar dois números que somados deem resultado menos 5 e multiplicados, o produto deles deem resultado menos 864. Então, eu posso fazer uma estimativa aqui seguinte. Se fosse 30 vezes 30, daria 900. Pertinho aqui do 864. E tem que ser dois números que a diferença seja de 5 um do outro, porque a soma deles dá menos 5. Então, 30 vezes 30 dá 900. E tem que ter 5 de diferença de um do outro. Então, eu vou pôr dois números aqui, um acima de 30, 32, por exemplo, e outro abaixo de 30, 27. Por que eu estou pondo 32 e 27? Porque eu preciso de um produto terminado em 4. E 2 vezes 7 dá 14. E a hora que eu diminuir 32 menos 27 dá lá a diferença que eu preciso, que é de 5. Olha, 7 vezes 2, 14, elevamos 1. 7 vezes 3, 21, com 1, 22. 2 vezes 2, 4. Então, multiplicados esses dois números, nós encontramos 864. Agora, um desses números precisa ser negativo, porque o resultado da soma deles é negativo. Então, nós vamos estipular que seja o 32. Por quê? Porque tem que terminar negativo. Então, se o 27 for positivo e o 32 for negativo, a minha soma dá certo, porque vai dar quanto? Vai dar menos 5. Quem tem 27 e gasta 32 fica devendo 5. E o produto eu já fiz e já deu 864. Uma vez que ele é negativo, então, qual é esse número que é solução para essa questão? O 27. Por quê? Por que não o menos 32? Ninguém pinta casa com tinta negativa. Nós gastamos uma certa quantidade de tinta que nunca é negativo. Se você não gosta desse método da soma e do produto, tem também o método da fórmula resolutiva, da popular fórmula do Bhaskara, que diz que n é igual menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. Aí, introduzindo esses valores naquela fórmula, olha, menos b, a fórmula diz menos b, mais ou menos, b ao quadrado. Olha, a vale 1, b vale 5, c vale menos 864. Então, menos b, mais ou menos, b ao quadrado, que é 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a que é 1, vezes c, o c que é menos 864, sobre 2a. Muita gente usa delta aqui, eu já coloco os valores diretos. É a mesma coisa de fazer o delta depois extrair a raiz. Então, nós vamos ver quanto que vai dar 4 vezes 1 vezes 864. 4 vezes 4, 16, elevou-se 1. 4 vezes 4, 4 vezes 6, 24. E 1, 25, elevou-se 2. 4 vezes 8, 32. Com 2, 34. Dá 3.456. Então, nós vamos ter aqui menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 25. 5 ao quadrado é 25. Mais 3.456. Por que mais? Porque menos vezes menos dá mais. E 25 mais 3.456 dá 3.481. E quanto que é a raiz quadrada de 3.481?
Ora, se você fizer 50 vezes 50, dá 2.500. Se você fizer 60 vezes 60, dá 3.600. Então, está pertinho de 3.600, é mais que 50 e menos que 60. Mas tem que terminar em 1. Então, qual número que vezes ele mesmo termina em 1? 59. Por quê? 9 vezes 9, 81, elevou-se 8. 9 vezes 5, 45. Com 8, 53. 5 vezes 9, 45, elevamos o 4. 5 vezes 5, 25, com 4, 29. Então, observe aqui, 8, 9, 5, 14, elevou-se 1, 3.481. Como 59 vezes 59 deu 3.481, é porque a raiz de 3.481 é 59. Então, vai ficar menos 5, que já estava lá, mais ou menos, raiz de 59 sobre 2. E aqui agora, eu não vou colocar o menos. Na verdade, desde o início eu não precisaria colocá-lo. Por quê? O pintor vai gastar uma quantidade positiva na obra. 59 menos 5, 54 sobre 2, que é quanto? 54 dividido por 2, 27. Alternativa correta, letra D de Deus. Se você